Sejam bem-vindos ao Insights com Cafeína. Hoje o nosso tema é por que a sua empresa deve investir em cibersegurança. Para me ajudar nesse tema, estou aqui com o Rodrigo Menckel, com 25 anos de experiência na área de TI. Dirige hoje em dia a NE Brasil, uma empresa que ele fundou do zero há 10 anos atrás, e também é diretor da parte de inovação e tecnologia da empresa. Rodrigo, primeiro agradecer você estar aqui comigo nesse desafio de esclarecer como a área de cibersegurança é essencial hoje em dia nas empresas. Então, para a gente começar, o que você acha que seria o primeiro passo nessa proteção de cibersegurança para as empresas que não têm nada? Vou começar agora. Qual o primeiro item? Oi, bom dia. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite de participar do seu podcast. Eu fico muito feliz aqui de... Do meu não, do nosso. Do nosso. Eu fico muito feliz aqui de poder compartilhar aqui com as pessoas. 10 anos, você falou em 10 anos, parece que foi ontem que eu estava começando a empresa sozinho, com um notebook. Foi um desafio enorme, mas foi muito prazeroso, entre altos e baixos, muitos aprendizados, né? E hoje a gente já trabalha aí há 10 anos implementando sistemas e ajudando empresas a impulsionar os negócios. E agora a gente está com uma missão muito importante de entregar uma segurança mais enxuta e eficiente, né? Eu posso dizer que hoje as empresas elas têm uma reputação a zelar, né? Então, quando a gente fala de cibersegurança, as pessoas geralmente elas pensam em sofrer um ataque ou algum prejuízo financeiro, mas hoje, a gente estudando, a gente avaliando um pouco a internet, a gente entende que o que é mais importante é você blindar a sua marca, né? Porque quando você sofre um ataque ou qualquer tipo de indisponibilidade, você está caindo em descrédito no mercado. Como, por exemplo, esse mês a gente teve um evento que era um site que vendia, era um e-commerce que vendia e que ele funcionava com base em pontuação no Google. Então, pelo fato dele estar sendo atacado, ele perdia essa pontuação e ele perdia também a credibilidade, o nome, a marca na internet. Então, a gente entendeu quais os tipos de falhas de segurança, quais os tipos de ataque o serviço estava sofrendo, nós corrigimos e blindamos, né, essa infraestrutura. Isso aí é até importante comentar, né, que uma das plataformas mais utilizadas hoje em dia para construção de site, mês passado teve uma falha num plugin que afetou 90 milhões de sites. Imagina o seu site parado, ou pior, né, a pessoa conseguir invadir e isso já, como você falou, a marca que você leva aí a 10 anos construindo mais, você entende bem como é isso, como é difícil você se posicionar no mercado e por questão de falta de segurança digital, você acaba jogando todo o seu trabalho, todos esses anos no lixo, né? Mas a gente entende também que isso é um grande desafio, principalmente para quem não é da área de TI, conseguir entender. Pô, mas por que eu tenho? Eu contratei um certificado digital para o meu site, estou protegido. Mas não é assim que funciona, né? A gente sabe e vê muitas fraudes acontecendo das pessoas. Instagram ou mídias sociais no geral tem bastante perfis falsos, né? Na internet tentando se passar pela sua empresa para conseguir obter esses lucros financeiros. Então, esse desafio, eu não sou de TI, e o porquê que eu tenho que investir? Além de, tudo bem, tem que proteger minha marca, mas por quê? O pessoal tem muito essa questão do TI é caro, investir em segurança é caro, mas às vezes não fazem o cálculo de o quanto é caro. Exato. E hoje nós temos também o problema das regulamentações, né, voltada à LGPD. Então, por exemplo, se você tem um site que você faz uma interação com o cliente e você guarda os dados do cliente, você tem o dever de proteger esses dados. Esses dados não podem vazar, porque existe uma lei de proteção de dados hoje implementada no Brasil. Então, além do prejuízo,
né, financeiro que a empresa vai ter com relação à marca, com relação à indisponibilidade, né? Ele pode também sofrer algum tipo de multa relacionada a vazamento de dados. Então, por isso é muito importante. Foi o que você falou. Hoje, existem não sei quantos milhões de websites usando uma estrutura em nuvem, né? Então, a nuvem ela tá ali para facilitar, né, a mudança na infraestrutura, essa disrupção que aconteceu de coisas que levavam, às vezes, 1 mês, 2 meses para ser implementado um novo sistema, tinha que se comprar um servidor, o servidor era entregue em 30 dias, e hoje a nuvem torna isso muito mais fácil e elástico. Eu posso crescer, eu posso subir uma infraestrutura muito rápida, mas com isso a gente também tem que ter muita cautela com o quesito proteção. E na nuvem nós temos diversas camadas de proteção. Quando você está falando que você tem um website na nuvem, basicamente não é só colocar o website na nuvem. Hoje é possível você chegar numa infraestrutura em nuvem, como a AWS, Azure, Google, você subir um servidor, ele está exposto na internet, mas o que muitas pessoas não conseguem entender ou enxergar é que existem várias camadas de proteção antes de você acessar aquele sistema, para que, se houver algum ataque hacker ou alguma vulnerabilidade, aquelas camadas vão bloquear antes que cause uma indisponibilidade. E até importante esse ponto, existem essas nuvens famosas, mas a responsabilidade deles não é da sua máquina. Eles têm a responsabilidade com a infra deles, né? Com a nuvem deles. Então, tem muita gente que pensa, não, eu coloquei numa AWS, estou super protegido. Não, você tem que instalar lá o seu firewall, a sua proteção por sua conta. E aí, como você tocou nesse ponto em nuvem, você falou, é mais escalável. Antes a gente tinha aquela questão de logística, de entrega, de espaço, inclusive, era um dos problemas relacionados a isso. E essa questão multi-cloud, porque tem empresa que monta no Google, na AWS, na Azure. Isso é uma boa prática, isso dificulta a segurança, são maneiras diferentes de implementação, ou a gente pode considerar que, como é em nuvem, a gente tem uma camada única que serve para multi-cloud, para vários tipos de nuvem. Sim, inicialmente, a nuvem ela foi basicamente criado o conceito em 1960, mas onde ela deslanchou foi em 2006 com a AWS, né, que foi pioneira aí de mercado. Quando a gente fala em avaliar a segurança em nuvem, há um tempo atrás era avaliado cada provedor de nuvem era avaliado para ver se tinha algum problema de segurança ou alguma brecha. E hoje nós temos sistemas que avaliam isso em multi-cloud. Você me perguntou qual é a vantagem. A vantagem é ter tudo em uma nuvem, é ter em nuvens separadas. Às vezes, por questão de custo, né, as pessoas usam multi-cloud, porque um serviço em uma nuvem é mais barato que outra. E como é que mantém a segurança com isso? É uma loucura, né? Mas hoje existe um conceito que é relacionado à postura de segurança em nuvem, que ele já é multi-cloud. As ferramentas que existem no mercado hoje para avaliar a segurança em nuvem já é multi-cloud. Então, hoje não é nenhum problema. Eu acho que o maior problema hoje, eu não diria um problema, é o trabalho do arquiteto para montar aquilo tudo e claro que hoje o arquiteto tem que pensar também nas camadas de segurança que você tem que implementar com relação a transacionar dados entre essas nuvens de forma segura. Até explicando aqui, você falou de postura de nuvem, basicamente cada nuvem tem suas melhores práticas e a ferramenta faz uma comparação do que a nuvem falou que você tinha que ter com o que de fato você tem, além de seguir algum framework de mercado. Seria essa questão de tipo de análise nas nuvens. Exatamente. E dependendo do negócio, você tem que cumprir algum tipo de framework, né? Como, por exemplo, se for uma empresa que faz transações com cartão, você tem que cumprir o PCI. Algumas empresas têm que cumprir o syscontrol. Então, a gente tem diversas camadas, diversos frameworks. Primeiro, essa ferramenta vai fazer a varredura na infraestrutura em nuvem. Você vai colocar qual tipo de framework você quer utilizar e ele vai te trazer automaticamente tudo que você precisa corrigir.
Bem legal. E até aproveitando, você falou que agora é uma preocupação, inclusive, dos arquitetos que vão projetar a nuvem, projetar como vai funcionar o sistema, a parte de segurança. Muita gente acha que tem aquela pessoa específica que é o dono da segurança, só que isso passa por todas as áreas da empresa, inclusive de ensinar os funcionários da empresa como eles devem agir, o que eles não devem fazer, porque a gente sabe que essa é uma das maiores brechas de anti-phishing, né? Aquele e-mail que clique aqui e às vezes o usuário faz isso, obviamente, sem a intenção, né? Como é que você enxerga hoje em dia os profissionais da área de cyber? Porque a gente sabe que na nossa época, era praticamente um firewall, antivírus, sei lá, um proxy reverso, dependendo se a empresa já tivesse mais avançada. Mas hoje em dia a gente tem uma imensidade de produtos para usar. Como é que você enxerga? Como estão os profissionais para atender hoje em dia essa demanda? Essa é uma ótima pergunta. É uma pergunta que eu gosto até de responder, porque eu sempre gosto de voltar no passado, no que era mais simples, né? No caso, assim, no que era, não diria mais simples, mas no que era mais palpável. Porque hoje a gente tem, não sei quantos % dos sistemas no mundo em nuvem, mas antigamente, na nossa época, como você falou, nós tínhamos que fazer instalação local. Então tinha que instalar o servidor, tinha que instalar o switch, configurar as VLANs, todos aqueles requisitos de segurança, requisitos de aquelas padronizações de rede para que se funcionasse de uma forma mais eficiente. Segmentação, as VLANs e por Exatamente. aí vai. Então, naquela época, eu lembro que eu e você, nós fizemos o curso da Cisco, né, o CCNA, que foi o que deu muita base para a gente em rede. Então, aquilo eu trago para a minha realidade até hoje. Então, naquela época, a gente estudava as camadas de rede, né? Camada 1, camada 2, Sim. Camada 3, até a camada 7, aplicação. Lá o modelo OSI, né? Então, aquilo ajudou e ajuda até hoje. Por exemplo, se eu vou avaliar se uma máquina está sofrendo um ataque, eu basicamente primeiro vou entender quais tipos de conexão em camada 3 aquela máquina tem em aberto. Isso é muito raiz, isso é muito lá atrás, né? Quando a gente trabalhava, a gente fazia troubleshoot de DNS na mão, troubleshoot de rota, enfim. E hoje a gente não tem isso. Os profissionais eles já nascem com os sistemas em nuvem. Então, tudo isso que a gente aprendeu, que a gente estudou lá, que a gente montava, não tem mais. Então, a gente, lá na ANI, a gente passou por um processo de transformação também dos colaboradores, né, com relação à formação em nuvem, porque eu entendia, na minha época, para você ter uma boa base, você tinha que estudar aquilo, o Cisco CCNA, tinha que entender como a fundo a rede funciona, para depois de você ir lá dar o suporte à aplicação, dar suporte a outras camadas. Então, quando eu entendi isso, eu trouxe todo mundo para estudar em nuvem, porque a nova base agora está na nuvem. Não existe mais aquilo hoje. Então, o que eu diria para os novos profissionais eu falaria para estudar, sim, redes, estudar lá, voltar, estudar aquela coisa do passado, a camada OSI, e sim começar pelo menos uma formação em qualquer nuvem que seja ela Google, seja ela Azure ou AWS. Por quê? Porque depois, quando você for para a área de segurança, você já vai ter a base. Então, o que acontece hoje? Hoje eu vejo muita gente indo direto para a área de segurança e talvez não tenha uma visão. Não porque ela não estudou, é porque o mundo está muito rápido. Ela já foi direto ali para a parte de DevOps, enfim, DevSecOps, né, no caso. Mas, basicamente, eu vejo assim, o profissional que consegue entender bem aquela camada de rede e depois entender bem a infraestrutura base em nuvem e depois se profissionalizar em alguma recurso, aplicação ou banco de dados ou segurança, no meu ponto de vista, tem que passar por essas etapas que ele vai se dar muito bem no mercado. Como você falou, né? A gente precisa entender a base para depois ir construindo. Uma casa você constrói de baixo para cima. Você vai construir o telhado primeiro porque você tem que ter ali as vigas de sustentação, que seria esse conhecimento básico, teoricamente. Mas você falou muito dessa agilidade que a gente tem hoje em dia, e isso é muito provido pela inteligência artificial. Eu acho que a geração hoje em dia quer estudar através da inteligência artificial. E usando a inteligência artificial e automações, integrações,
para a parte de cibersegurança. Tem muitas ferramentas hoje em dia que acho que já virou padrão de mercado, né? Usamos inteligência artificial. Como é que você enxerga isso? Realmente todas usam inteligência artificial? Essa é a é o novo hype, na verdade, todo mundo está falando sobre isso, mas o que isso está de fato agregando nessa proteção, não sei, numa integração com automações de respostas rápidas? Como é que você enxerga essa parte da inteligência artificial dentro da cibersegurança? Boa pergunta. Esse ano eu visitei a feira em São Francisco, a RSA. Ela é bem conhecida, se não a maior feira de cibersegurança. Acho que é a maior do mundo, né? Do mundo. Então, falou-se muito sobre inteligência artificial, né? Eu participei de algumas palestras lá, eu entendi, assim, tem muitos fabricantes falando de inteligência artificial e eu fui entender a fundo o que fazia sentido ou não. Como a gente está na era da inteligência artificial generativa, né? Então, tem muita coisa que é voltada para isso. Por exemplo, eu tenho um sistema, um CIEM lá, um correlacionador de log, só que eu preciso fazer um filtro para uma coisa específica. Então, eu estou dando exemplos que eu já vi na prática, assim, em cyber. Ele tem lá uma caixinha que você consulta, gostaria de pesquisar a letra tal dentro daquele conjunto de logs. E aí a inteligência artificial já traz a query pronta para fazer isso. Esse foi um exemplo. O outro exemplo que eu achei bem interessante, que aí já é um sistema voltado para avaliação de recursos em nuvem, é o que a gente tinha falado aqui, o CSPM, que você pergunta assim, qual repositório tem um dado frágil? Né? O que é um dado frágil? É um CPF ou é um número de cartão de crédito, enfim. Aí a própria ferramenta varre toda a estrutura na nuvem e aponta em quais tipos de banco de dados tem esses dados sensíveis. Então, isso já é uma inteligência artificial, do meu ponto de vista, mais avançada, né? Porque você está simplesmente perguntando, ele está te trazendo todos os recursos que tem dados sensíveis e a inteligência artificial vai lá, já entende que aqueles dados são importantes, são sensíveis e devem ter uma proteção extra, né? Uma proteção extra. Eu já ouvi dessa... Acho que muitas empresas chamam, né, de joias da coroa quando você está se referindo a esses dados sensíveis. E até voltando lá para a LGPD, a gente falou sobre multa, pode chegar a 50 milhões cada incidente que a sua empresa sofrer. Então, assim, é algo muito crítico hoje em dia. E só também tentando aqui esclarecer, o CIEM, ele é basicamente uma caixinha com várias informações de várias fontes que você junta e consegue fazer um estudo do comportamento do seu ambiente, da onde veio uma conexão. Pode me corrigir, tá? Se você tiver uma maneira diferente. Certíssimo. Então, você consegue pegar várias fontes e fazer conexões para poder entender o que está acontecendo no seu ambiente, como você deve se proteger, se um ataque veio só de um ponto ou se ele foi de várias, o mesmo atacante tentou chegar aos dados da sua empresa de várias fontes. É basicamente isso, né? Você conseguir ter uma visão unificada, ao invés de várias ferramentas que a gente tem hoje em dia, como a gente está comentando aqui, XDR, o próprio Sinep, você consegue centralizar tudo, ferramentas antifraude, você tem uma visão gerencial para poder te auxiliar onde você vai investir, o que você deve melhorar, qual o processo está falhando, e isso a gente fala muito do SOC, né? Esse é um papel do SOC. Exatamente. E a questão do você ter tudo centralizado é mais fácil, porque quando você tem um evento de segurança, você consegue correlacionar esses dados e você consegue entender onde foi a origem do problema e o que aquele problema causou. Então, por isso é importante você ter os dados centralizados. Claro que cada ferramenta faz um papel específico dentro de cibersegurança, mas o que é importante é a gente estar olhando esses logs em tempo real. Claro que não é só humano, é uma máquina olhando ali também, cruzando os dados, correlacionando. Também tem inteligência artificial que, entendi que aquele IP é malicioso, ele está numa blacklist de algum lugar. Aí a inteligência artificial, ele pode pegar aquele IP,
perguntar se aquele IP é malicioso e ele vai começar a disparar dentro do conhecimento dele e vai buscar de várias fontes para saber de fato se aquele IP é malicioso. Então, a inteligência artificial ele pode automatizar a ação do SOC também, economizando aquele tempo ali do analista e sendo muito mais rápido na resposta. Mas, de qualquer forma, a gente precisa de um especialista. Aí vem essa questão, né? Red Team, Blue Team. Se você puder só explicar aqui um pouco, o Blue Team está mais na defensiva, tentando evitar os ataques, e o Red Team está caçando, está tentando simular os ataques. É meio que um contra o outro, um ataca, o outro defende. No final, o intuito é sempre defender, né? Mas eu vou falar, assim, coisas básicas que os dois times fazem, né? Um é defensivo, como você falou, e o outro é mais ofensivo. O Blue Team, ele fica olhando esses logs o tempo todo, ele fica olhando outras ferramentas. Claro que é muito mais do que isso, eu estou falando só uma parte específica. Então, ele detecta, ele é a pessoa que está ali olhando o ambiente em tempo real. E o Red Team é aquele que ele vai fazer um pen test, ele vai tentar descobrir uma brecha, ele vai tentar criar um meio phishing, uma campanha interna para poder detectar tão quanto é a cultura da cibersegurança na empresa. Porque às vezes você pode botar ferramentas caríssimas, você pode ter o que for, mas o público não tem aquela conscientização. E hoje isso está se tornando uma coisa muito forte no mercado. A conscientização de segurança. Não clique no que você não sabe. Aquelas promoções surpresas que você ganhou não sei quanto. Então, a gente sempre tem que desconfiar quando se trata de um e-mail promocional, qualquer outra coisa. Hoje é muito comum as pessoas criarem uma página no Instagram fake e, através dessa página, aplicar golpe nas pessoas. Sim, eu inclusive li esses dias que a estimativa de fraude através de boleto falso, Pix, nos últimos 12 meses foi de 25 milhões, só no Brasil. Então, e até tem um caso, logo quando começou a pandemia, 2020, se eu não me engano, eu recebi um e-mail, era perfeito o e-mail, da provedora de internet que eu tenho em casa, perfeito. Os dados eram os meus, era o meu endereço certinho, o meu CPF, e o e-mail era algo: olha, nesse tempo difícil que estamos passando, estamos oferecendo um desconto se você pagar antes o boleto. E aí acho que o boleto era uns 50% mais barato. Aí eu olhei aquilo e falei: olha, estranho, nunca recebi promoção de provedora de internet. Aí fiquei olhando e falei: cara, mas os dados são os meus, o endereço tá certo, é o meu CPF. Mesmo assim, mesmo já tendo um histórico na área de TI, eu ainda tive que parar para refletir. A sorte que eu não fui impulsiva, né? Olha, 50%, legal. Não. E isso a gente viu também há pouco tempo, as pessoas se aproveitando da questão do Rio Grande do Sul. A quantidade de fraude que aconteceu, inclusive pessoas pedindo ajuda. Ah, não, tenho família lá, por favor, ajuda, esse é o meu Pix. Então, é importante você conhecer as pessoas, infelizmente, né, desconfiar das pessoas e ter esse treinamento na empresa, de você conseguir orientar o seu usuário e conseguir levar essa consciência que TI, que a parte de segurança não é somente da área de TI, que as falhas elas chegam por todos os lugares e é a obrigação de todo mundo proteger a empresa. Isso é bem legal. E até voltando aqui, falando sobre a questão de pequenas empresas, médias empresas. Ainda tem um mito, porque acho que hoje em dia é um mito, que a minha empresa é pequenininha, quem é que vai ligar? Ninguém quer saber da minha empresa. Eu não tenho problema com isso, eu não preciso. Eu tenho um Drive lá, um Google Drive, guardo minhas informações, já é meu backup. Sendo que o conceito de backup é completamente diferente disso. Então, para essas pequenas empresas, esses pequenos negócios, pequenos, médios negócios, qual seria assim, a sua recomendação de investimento em cibersegurança, sabe? Tipo, meio que acorda, você precisa começar a se proteger, porque depois nem backup tem para voltar, né?
Pensando assim, a questão da cibersegurança às vezes assusta, né? Porque dependendo da tecnologia que você for usar, ele é muito custoso, é muito caro, né? Caro, assim, entre aspas, né? Dependendo do seu risco, né? Depende do cálculo, né? Quanto que eu estou perdendo Exatamente. e quanto que eu estou investindo aí na minha segurança, né? Pensando numa empresa pequena, eu basicamente recomendaria a pessoa primeiramente ter um backup mesmo. Backup não é de copiar num drive, tem um sistema de backup aí. A gente é parceiro da Acronis e eu recomendaria isso, até porque é um custo bem interessante assim, a ferramenta. E eu pensaria em um EDR para proteger as máquinas minimamente, um firewall, pode ser um firewall pequeno, né? Ou se é um sistema em nuvem, pensar em algum EDR que blinde de fato a máquina ali. EDR agora é o novo antivírus. A gente pode chamar assim? Sim, o antivírus se tornou uma coisa obsoleta. EDR, ele basicamente olha para o comportamento da máquina, os arquivos que estão sendo abertos. E claro que é muito mais que isso, é que eu não quero entrar muito em detalhes técnicos. Mas eu pensaria nisso e pensaria pelo menos em ter um CIEM ali que ele seja open source, correlacionando esses dados. Acho que isso seria muito importante para uma empresa pequena, né? Se essa empresa já tem recursos em nuvem, então ela já é uma pequena grande empresa, né? Porque ela é uma empresa pequena, ela já está com uma evolução tecnológica já mais avançada. Eu pensaria também em pelo menos aí um mês passar um sistema de proteção em nuvem, aquele que audita, né? Aquele que vê a postura de segurança em nuvem, para todo mês fazer ou as correções ou aplicar as recomendações da ferramenta. E basicamente eu faria isso. Esse sistema já é um pouco mais avançado do que você ter um CIEM, do que você ter um EDR ali para proteger, mas eu pensaria assim. E hoje nós, na NIA Brasil, atendemos pequenas, médias e grandes empresas, né? Então nós temos produtos variados que cabem para essas pequenas empresas de forma eficiente, e para as grandes empresas também nós apresentamos nosso ecossistema com diversas integrações que sejam interessantes para fazer uma detecção de uma forma mais rápida. Essa é a importância de ter um portfólio bem estruturado. Até falando da questão do open source, você pode me corrigir, mas acredito que ainda hoje tenha um certo preconceito com esse tipo de ferramenta. As pessoas pensam, vou pegar uma ferramenta de marca, porque vou estar mais protegido, mas também é algo que há muito tempo já não é uma realidade, né? Existem ferramentas open hoje que cumprem muito bem o papel delas. Eu diria que é um pouco a cultura do Brasil. Não sei se é na América Latina, talvez sim. Mas quando você vai para os Estados Unidos, quando você começa a entender o mercado na Europa, o open source ele é muito mais aceito do que, de fato, aqui, né? Claro que a mentalidade já mudou um pouco, a gente já tem diversos clientes utilizando o open source de uma forma bem eficiente, né? Já se provou que funciona, já se provou que funciona tão bem quanto outros produtos, mas eu ainda acho que a gente tem que evoluir aqui um pouco com relação a isso, quebrar um pouco esse paradigma, né? Eu sei que a gente tem uma colaboradora que está nos Estados Unidos, num evento de segurança, e ela me mandou uma mensagem ontem dizendo que praticamente metade da feira estava usando o open source, e as pessoas super felizes com o open source, buscando parceiros. Então, e aí eu parei e pensei, né? Quando eu ia na feira lá um tempo atrás em Minnesota, porque acho que desde 2015 que essa feira não acontece mais. Então era muito forte, eu tinha esquecido um pouco disso, né? E aí, quando ela me mandou essa mensagem, eu lembrei, quanto é forte o open source lá fora? Por que a gente não olha aqui? Lá fora o governo usa, empresas enterprise usam, por que a gente não usa aqui? Será que é por questões de mão de obra? Eu não sei ainda, assim, eu não consegui detectar ainda. Talvez é a questão da cultura mesmo, né? Pode ser, mas como você falou, tem algumas vantagens, né? Capacidade de você conseguir customizar do jeito que você precisa. Por vezes,
essas marcas, elas são muito fechadas. Então, você precisa colocar a sua empresa dentro da caixa e não moldar a caixa para a sua empresa. Fazendo assim uma comparação bem básica, eu acho, no meu ponto de vista, essa seria uma das grandes vantagens de você usar um open source, que, obviamente, né, tenha força na comunidade, que seja uma ferramenta atualizada. Acho que, às vezes, esse possa ser um dos motivos passar pela cabeça das pessoas. Agora está atualizado, mas e aí? Acaba a comunidade, eu vou ficar na mão, vou ter que trocar. Mas não é mais uma realidade. Acho que dá até para lembrar quando veio o Linux, né? Falando, o Linux não vai durar, vai acabar daqui a pouco, isso não vai para frente. E aí a gente já tem não sei quantos anos do Linux aí rodando e rodando bem, e por vezes tendo menos vulnerabilidades do que o rival dele da Microsoft, enfim. E até essa questão só para explicar, né, de vulnerabilidade, a gente falou sobre as brechas que você pode ter no seu website, e essas brechas são exatamente isso, né? São vulnerabilidades de sistemas que, por vezes, ficam desatualizados. E o que acontece? A parte de segurança tem sempre as pessoas mal intencionadas que estão ali tentando e forçando um código para tentar entrar. Se fizer uma analogia numa casa, a casa está lá toda fechada e vai a pessoa tentar lá forçar a janela, forçar a porta para entrar. Essas seriam as brechas e as vulnerabilidades. E elas são tratadas também por um outro tipo de software que faz, né, um escaneamento, faz uma varredura com os principais vulnerabilidades encontradas no mercado para você conseguir tratar, inclusive dessas atualizações que são lançadas periodicamente. Inclusive também é um tipo de fonte para o CIEM, que a gente comentou, né? Que é a nossa caixinha de informações e centralizadores de log, né? A gente chama de log, mas os logs são essas informações que a gente coloca dentro das caixinhas. É isso, né? Expliquei certo. Sim, sim. E essa questão da vulnerabilidade é uma coisa que avançou bastante, porque há um tempo atrás, como que era feito o levantamento das vulnerabilidades? Era você ter uma máquina rodando um software que vasculhava a rede, buscava o que tinha de fato uma vulnerabilidade e pronto. Hoje, como a coisa avançou, assim, eu posso falar que desde a pandemia, né, a gente teve um boom na computação em nuvem, porque muita gente migrou para a nuvem. Então, existe migrou até forçado, né? Isso. Existe um conceito em nuvem que são os microserviços, né? Que é o quê? Há um tempo atrás, quando a computação em nuvem começou, você comprava a máquina inteira. Era uma máquina Windows, uma máquina Linux, aquela máquina é sua. Hoje você pode simplesmente comprar só um pedacinho da máquina, que é um microserviço, é onde eu vou rodar meu website. É só o serviço web. Então, para isso, as coisas são muito rápidas nas mudanças. Imagina o Mercado Livre, imagina o Instagram tendo que atualizar um software. Como é que isso tem que ser feito? Hoje existe um processo de desenvolvimento de software chamado DevOps, que é o quê? É um conceito que você usa um software que você tem várias camadas antes da implementação dele, tá? São camadas de compilação, aplicação, enfim. Não vou entrar em detalhes aqui, mas isso é chamado de pipeline. Quando termina esse pipeline, esse código vai para a produção. Aí você já viu que às vezes, meu Instagram atualizou. E aí do seu amigo não atualizou ainda? É porque o DevOps disse que ele ia atualizar X usuários nesse pipeline e os outros ainda iam esperar. Para quê? Para eles homologarem para ver se aquilo está funcionando direito. Então, eles escolhem os usuários para serem ali, entre aspas, os ratinhos brancos, né? Para fazer o teste e depois eles fazem a replicação para isso tudo. Mas isso de uma forma muito rápida nesse conceito. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando de SAST-DAST. O que acontece? Como esse pipeline é muito dinâmico, entra dentro desse pipeline entra uma camada de segurança que vai avaliar esse código antes dele entrar em produção. Porque o desenvolvedor, o papel disso não é atrapalhar o desenvolvedor, mas ele pode ter colocado alguma chave de acesso a algum sistema dentro do código. E às vezes isso está salvo na internet ou num repositório que eles chamam, num GitLab, e aquilo ali pode
ser uma falha de segurança, porque vai que o Git abra para a internet e alguém vai lá e pega essa chave, ele vai conseguir invadir o sistema e vai conseguir roubar os dados. Então, essa parte de vulnerabilidade está bem avançada também. Hoje, o foco dele é na aplicação, não subir a aplicação com vulnerabilidade e não, de fato, só fazer um scan. Então, essa parte, sim, ficou bem avançada hoje em dia. E até a sua fala, mais uma vez, reforça que as outras áreas que não sejam, de fato, com nome de segurança, elas precisam se preocupar com isso, inclusive a área de desenvolvimento. Perfeito, né? isso aí. Hoje em dia, o desenvolvedor não pode ficar naquela bolha. Não, coloquei aqui, está funcionando tudo, mas tem uma série de premissas a serem testadas antes de fato ir para a produção. Esse é o exemplo de relação de testar, né, com uma pequena massa para poder depois fazer a liberação. Fazendo aqui uma analogia, já que a gente falou da pandemia, são os testes da vacina. Você primeiro pega um grupo para poder ver se vai ter reação, qual vai ser o impacto. Então, são formas de minimizar o impacto de update, porque antigamente tinha muita gente que não vou atualizar meu sistema porque vai parar. Vai parar, eu vou parar a empresa, vai ser pior, vamos marcar uma janela de update, que aí demorava meses, e aquela vulnerabilidade ali no seu ambiente, podendo ocasionar muitos prejuízos. A gente está chegando aqui no nosso final, mas eu gostaria aqui de fazer uma pergunta que é relacionada ao nosso nome aqui. O nome, a ideia do podcast é gerar alguns insights, realmente, sobre temas importantes de hoje em dia, voltado, obviamente, para tecnologia e marketing, porque eu acho que é completamente interligado, você não consegue separar as coisas hoje em dia. Cibersegurança é um problema, inclusive, de marketing. O pessoal de marketing usa dados de cliente, ele capta leads e os leads são os dados do seu cliente. Então, tem que se preocupar com a LGPD, como a gente comentou aqui. E cafeína, para mim, é o meu início do dia, né? Sem café, eu acho que eu nem levanto da cama. E para você, assim, o que te dá essa energia de começar o dia? Vamos lá, vai dar certo? Qual é a sua fonte de energia diária? Basicamente, é o exercício. Eu falaria o exercício, né? O que me dá mais energia assim, para o dia, porque a minha rotina ela começa muito cedo. Ela começa às 5h30 da manhã. Especificamente 5h20 é o horário que eu acordo para ir nadar. Eu tenho um filho de 4 anos que ele tá energia pura, né? Cheio de energia. Então, se não for nadar esse horário, eu também não consigo, né? E aquele horário, aquele momento, quando eu volto da natação, que é basicamente 6h40, 7 da manhã, é o momento que eu ainda não acordei ainda minha esposa para ir nadar, né? É um momento ali que eu fico 20, 30 minutos pensando, né? Pesquisando, pensando o que eu posso ver de mais interessante assim, com relação não só à cibersegurança, mas como um todo, né? Vários assuntos que eu gosto, desde a história, né, de algumas coisas, a coisas, o que o mundo está vendo assim, de evolução tecnológica. Por exemplo, eu vejo agora que não é ainda o momento, mas vai ter uma tendência na Web3, está se falando muito de Web3, né? E eu tenho pesquisado bastante, inclusive eu gosto muito do assunto blockchain, criptomoeda. Então, quando eu penso na blockchain, eu penso que daqui a um tempo, talvez daqui a 10 anos a gente vai estar olhando para esse podcast e isso já deve ter acontecido. Vai ser uma realidade. Cada pessoa vai ser associada a um endereço na blockchain. Por exemplo, nós não vamos ter mais CPF. Nós vamos ter um endereço na blockchain que vai ser a nossa identidade. Hoje, em cibersegurança, acabou que eu não falei aqui, a gente está muito preocupado em fazer a gestão da identidade e do acesso. Porque já entenderam que é melhor você fazer a gestão da identidade, proteger aquilo, porque aquilo vai evitar que ocorra outros vazamentos, né? Porque quando o atacante vê, o atacante está atrás de quê? De credenciais. Se você está tratando aquilo, se tem uma inteligência artificial olhando para a sua identidade, tipo, por que o cara está no Brasil e ele está tentando acessar dos Estados Unidos? A gestão da identidade ela
Claro que faz muito mais do que isso. Então, falando no insight, né, nesse momento lá entre 6h50 e 7h20, antes de acordar meu filho, né, e acordar minha esposa, é o momento que eu fico pensando nisso tudo. E isso eu tenho pensado bastante com relação a essa identidade. Nós vamos ter um endereço na blockchain e o nosso dinheiro não vai estar mais custodiado, por exemplo, num banco ou em alguma fintech. O nosso dinheiro vai estar na blockchain, vai estar associado ao nosso endereço. Vai ser uma coisa muito disruptiva, assim. O mundo vai mudar bastante daqui a 10 anos com relação a isso, no meu ponto de vista. Você vê já as fintechs já estão mudando um pouco. O conceito do banco antigamente era ficar ali, amarrar você e ter aqueles processos ali um pouco congelados e tal. E as fintechs vieram o quê? Para revolucionar, né? Para você criar um cartão virtual, destruir, para ser uma coisa mais disruptiva, mais tecnológica. A questão do cartão virtual foi uma medida de segurança, devido ao aumento de compras, né, web. Os bancos, para evitar fraude, começaram a dar essa possibilidade. Exatamente. E eu até falo demais, né? Porque é um assunto que me empolga, assim, mas essa é a minha visão. Daqui a um tempo, todos nós vamos estar na blockchain de alguma forma, e isso vai ser a identidade que seja para acessar um sistema em nuvem ou para você transferir o seu dinheiro. Não vai existir mais banco no meio do caminho. Se eu tiver que pagar para você, vai sair da minha blockchain para o seu endereço de blockchain, né? Para o seu endereço lá virtual. E eu acho que é isso. Respondendo a sua pergunta lá no início sobre insight. Ter esse seu momento pela manhã, após o exercício. Por sinal, parabéns, porque ir fazer exercício 6 horas da manhã eu faço, mas 6 horas da manhã complica um pouquinho. Bem, eu agradeço muito, muito, muito você ter topado vir aqui gravar. Eu até brinquei no início com o pessoal aqui do estúdio que a gente é da era pré-digital. Hoje em dia, eu acho que o pessoal... Seu filho, de 4 anos, já nasceu aí com várias coisas que a gente não tinha antes. Obviamente, a gente tem aí os pontos positivos e negativos. Então, em alguns momentos, né, a gente gravar, a gente se colocar esse desafio de virar completamente digital, hoje em dia... É difícil, eu sei como é. Então, eu agradeço muito, muito você ter topado aqui, esclarecer um pouco por que as empresas devem investir em cibersegurança. Eu sei que isso é um assunto super extenso, a gente vai ter que fazer aqui vários episódios para tratar identidade digital, tratar fraude, CIEM, enfim, vários outros assuntos que acabam sendo correlacionados. Bem, esse é o nosso final desse episódio. Eu espero que o conteúdo tenha ajudado vocês a entender bem o risco que vocês correm em não investir em cibersegurança. Vou deixar aqui no nosso episódio o contato do Rodrigo, no LinkedIn, para vocês adicionarem, se tiverem alguma dúvida. Ele é o cara que vai resolver a dúvida de todo mundo. Obrigada e até a próxima.